Olá, continuando o nosso estudo sobre funções compostas e inversas, vamos parar um pouquinho, agora que nós já fizemos a definição do que significa uma função inversa, e entender um pouco como é que nós podemos encontrar a função inversa. Evidentemente, uma coisa é definir o que significa e como é que se define, e a outra é aquele lado mais computacional mesmo de obter a função. Então vamos passar para a obtenção dessa função inversa, considerando alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo é um exemplo bem mais simples, né, que é a função y igual a 3x menos 5, e nós queremos então encontrar a inversa dessa função. Então, do ponto de vista da técnica, nós fazemos primeiro a troca de x por y, e vejam que aqui foi feita exatamente essa troca, né? O que era x aqui virou y aqui e vice-versa, né? Virou y aqui. E o que era y lá virou x aqui, certo? Então essa é a troca de x por y. Na aula seguinte, nós vamos mostrar por que nós fazemos essa troca, tá bom? Então, depois que nós fazemos isso, nós isolamos o y e finalmente chegamos então na função que é a função inversa. Se você se interessar em colocar esse valor aqui na função original, o que vai acontecer? Substituindo 1/3 de x mais y, onde tem x, nós vamos ficar aqui um y é igual a 1/3. Aí agora vem toda a função, né? 3 vezes 1/3 de x mais 5 menos 5. O 3 corta com 3, x mais 5, 5 corta com 5, e nós ficamos com o x. Então isso aqui era o y, essa aqui é a função f, essa aqui é a função f a menos 1, e o que nós fizemos aqui foi substituir no x a função inversa. Então se essa é a f, essa é a f a menos 1, tá certo? E o resultado que nós obtemos com isso são essas duas funções aqui. A função azul está desenhada em azul, vejam que a declividade, né, é maior, certo? A função vermelha está aqui. E vejam uma característica bastante interessante que nós vamos considerar na próxima aula. Olha só como as distâncias aqui são iguais. Olha aqui como as distâncias são iguais. Isso vai acontecer sempre, tá? De tal modo que quando elas cortam essa reta aqui é exatamente o y igual a x, elas sempre vão cortar a função e sua inversa no mesmo ponto, tá bom? Mas isso vai ser visto na aula que vem. Por enquanto, vamos passar a um segundo exemplo para mostrar um pouco mais essa técnica com exemplos um pouco mais complicados. Então vamos aumentar só um pouquinho o grau de dificuldade, pegar essa função y igual a 4x menos 2 sobre x menos 1, função racional. Fazemos exatamente a mesma técnica, usamos a mesma técnica, trocamos o x por y, a função então se torna x igual a 4y menos 2 sobre y menos 1. Nós agora fazemos o isolamento do y. Então, nesse caso, passa multiplicando esse termo aqui, passa multiplicando para o lado esquerdo, faz a distributividade, e aí nós podemos chegar agora no processo de isolamento. Nós passamos tudo que tem y para o outro lado, colocamos em evidência, e finalmente passamos esse termo para baixo para isolar o y e obter finalmente a solução. Então essa função aqui eu posso chamar da minha f de x, e aí essa daqui ficará sendo a f a menos 1 de x. Se substituir essa função no lugar do x em cada ocorrência do x aqui, nós vamos obter exatamente a função identidade, que é o nosso elemento neutro da composição de funções. Graficamente, o que fica é isso daqui. É importante ressaltar
que, vejam, essa função ela está indo para uma constante aqui, do mesmo jeito que ela vai para uma constante aqui, só que o gráfico não permite enxergar isso muito bem, tá bom? Mas aquele mesmo fenômeno acontece. A distância aqui é igual a distância aqui. Ficou mal desenhado, né? Teria que ficar um pouquinho mais para cá, assim. Bom, a mesma coisa aqui, né? E por aí vai, tá bom? Então vejam só, aqui no 2, ó, a distância daqui para cá são iguais. Então dá para concluir que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, tá bom? Então o mesmo padrão se repete. Vamos pegar um terceiro exemplo, um pouquinho mais complicado, envolvendo uma questão que tem a ver com domínio de validade, tá bom? Então vejam, esta função aqui, ela não é uma função objetora, ela não é nem sobrejetora nem injetora. Então de cara, e para que eu consiga fazer uma inversa dela, eu tenho que fazer restrição do domínio, tá certo? Se ela é uma parábola assim, vejam que aqui a partir do mínimo começa a ter não injetividade, então eu tenho que considerar o meu domínio só do mínimo para cima e eu tenho que excluir a imagem, né, do mínimo para cima para ela ser injetiva, e eu tenho que incluir apenas, para essa sobrejetora, eu tenho que incluir apenas o eixo positivo para ela ser injetiva, né? Porque senão se eu incluir o negativo também, vão ter dois valores de x dando o mesmo valor de y. Ok. Então, é só para guardar isso para depois passar a respeito. Então, veja só, faça a mesma coisa. Troco o x pelo y. A gente obtém, então, essa função que está aqui, essa equação. Eu isolo o y. Como é que eu vou isolar o y? Eu vou isolar o y completando quadrados. Tá? Então, eu dou um jeito de colocar essa equação que está aqui nesse formato que aqui está, porque aí eu garanto que eu vou conseguir isolar o y. Esse valor menos 9 quartos mais 2 é simplesmente menos 1 quarto. Então eu posso passar esse menos 1 quarto para o outro lado. Vejam que eu tenho que fazer aqui, vou ter que fazer a seleção do domínio, porque essa é uma função quadrática, mas isso vai ficar mais claro mais adiante. Eu então passo o 1 quarto para lá, né, para esse lado aqui, somo ao x, extraio a raiz quadrada e passo 3 meios para lá. Agora vejam, quando eu extraio a raiz quadrada, eu tenho que incluir o mais ou menos, porque eu estou extraindo uma raiz quadrada de um número que está ao quadrado. Então, esse mais ou menos é um reflexo exatamente da necessidade de se fazer uma restrição na função original, certo? Então, realmente tem que fazer uma restrição, porque senão não é possível encontrar a inversa. Mas fazendo essa restrição, que eu vou mencionar daqui a pouco, eu faço a restrição para o positivo, tá? E quando eu faço então essa restrição, eu tenho uma única função, e de fato, se nós substituirmos essa função no x aqui, você que está assistindo pode fazer isso como teste, nós obteremos a função identidade, tá bom? Mas do ponto de vista do gráfico, para fazer essa análise da restrição do domínio, o que vai acontecer? Vejam, aquilo que eu falei parece não estar funcionando aqui. Essa função ela não tem valores para x menor que menos 1 quarto, certo? Vejam, para x menor que menos 1 quarto, esse radical ele se torna o elemento dentro dele se torna menor que zero e ele passa a não dar nenhum número real. Então, a minha função inversa, chamar essa função aqui de f menos 1, ela tem que ter restrição no domínio dela do tipo x é maior que menos 1 quarto, certo?
Enquanto que a minha outra função, que é a função direta, que é essa função que aqui está, f de x, ela vai ser o quê? Uma função que tem que ter a mesma restrição, só que na imagem. Mas por que tem que ter essa restrição? Porque senão ela não é sobrejetora. Ou seja, se eu não considerar essa função só daqui para cima, pegando esse eixo todo do y, mas começando em 1/4, ou seja, que é o mínimo daquela função, esses valores de y não vão ter nenhum x correspondente a eles. Então ela não será sobrejetora. Então o que eu faço? Eu tenho que ter uma restrição aqui no meu domínio da minha função direta, f de x, e essa restrição impacta na restrição que se faz no domínio da outra função. Tá certo? Então a restrição, perdão, aqui é a restrição na imagem, né? A restrição que eu faço na imagem da função direta, ela impacta na restrição do domínio da função inversa, para de se esperar, né? Eu tenho que cortar, quando eu faço essa restrição, eu tenho ainda que cortar todo esse termo aqui, tá certo? Então isso significa que eu tenho que considerar essa função aqui agora, no domínio, apenas daqui para frente. Esse valor aqui é meio, parece ser meio mesmo, se não é aproximadamente, dá para considerar. Por quê? Porque senão esse termo aqui vai fazer com que a minha função não seja injetiva. Eu consigo dois elementos de x diferentes associados ao mesmo valor da função. Então eu tenho que cortar o domínio da minha função, permitindo que o x dela, então o x da função direta, seja maior que meio. Enquanto que aqui é o x da função inversa, tá certo? Quando eu faço isso daqui, o que acontece aqui? A imagem que está aqui, ela já aparece sendo sempre maior do que meio, tá certo? Aqui seria o y, né, da imagem, da inversa, tá certo? Então vejam, a restrição no domínio da função direta impacta diretamente na mesma restrição na imagem da função inversa. Uma restrição no domínio da função inversa impacta diretamente numa restrição da imagem da função direta. Se eu não fizesse isso aqui, aquela regrinha geométrica que eu falei, de que tem que a função inversa é a rotação da função direta, estaria falho, porque não existe função aqui que possa corresponder a esse pedaço aqui, que justamente está sendo cortado pela restrição do domínio. Então, quando eu faço esse corte, aí claramente eu mantenho aquela regrinha da rotação, que parece que eu fiz uma rotação, né, em torno desse eixo y igual a x que está aqui, certo? Esse eixo aqui é o y igual a x, que é um elemento neutro nosso. Então, eu continuo tendo, dito de outro modo, que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, em qualquer ponto que eu escolha sobre os gráficos. Mas isso só vai acontecer porque eu tive que fazer uma restrição do domínio, isso era esperado, porque a minha função de partida não é nem injetora nem sobrejetora, ok? Vamos pegar um último exemplo, um exemplo que envolve funções exponenciais. Y igual a 1 sobre 15/10 a menos x ao quadrado mais 2. A mesma ideia sempre, eu troco o x pelo y. Eu então agora fico com essa função que vocês estão vendo aí. Eu faço agora processos matemáticos que me permitam escrever o y em termos de x. Tipicamente isso é a tomada do logaritmo, né? Esses passos aqui vocês podem dar facilmente. E aqui, como ele tem um y ao quadrado, novamente vai aparecer essa ambiguidade que aqui está. Tá certo? Então, aqui existe uma restrição, se vocês pegarem a função direta, eu já noto que existe uma restrição, não no domínio, o domínio aqui é x qualquer. Agora, a imagem ela tem que ser necessariamente maior que zero. Eu tenho que fazer essa restrição
para que essa função aqui seja sobrejetora, porque não existe nenhum y negativo que seja passível de se relacionar com o valor dessa função aqui. Então, para tornar essa função sobrejetora, eu tenho que fazer isso aqui. E isso vai impactar na minha decisão sobre o sinal que eu vou escolher aqui. Então, eu escolho o sinal positivo. Eu tenho essa função que aqui está. Se substituirmos essa função que aqui está no x da função original, né? Então, eu vou obter, evidentemente, aqui, vou colocar f é menos 1. Então, estou pensando nessa aqui como sendo a f é menos 1, nessa aqui como sendo a f. Eu vou obter simplesmente o x. Posso fazer o contrário, vai dar x também. Então, graficamente, isso acontece. Vejam que eu tive que fazer aquela restrição que eu mencionei. Ela está claramente explicitada aqui, não existe nada aqui para baixo. E que é a restrição na imagem da função direta. E não existe nada aqui que é a restrição no domínio da minha função inversa quando eu fiz a escolha apenas positiva aqui. Então, essa parte geralmente é a parte mais chatinha com relação à consideração de funções inversas, mas nada que impeça de realizar, não. Uma pergunta que se poderia fazer antes de nós terminarmos é se sempre dá para fazer esse processo aqui. Ó. É sempre possível, esse claramente, sempre é possível, é só trocar, né, um pelo outro. Mas depois que troca, é sempre possível fazer o isolamento do y? Não, não é. A situação pode ser tão complicada que você não consegue fazer o isolamento, mas você ainda pode traçar o gráfico pensando naquilo que a gente chama de função implícita, tá? Dando valores para x e encontrando os valores para y associados. Mas esse não é um tema que seja relacionado com os nossos interesses, então nós deixamos isso para um outro momento. O que é importante aqui é que vocês tenham entendido o processo de obtenção da função inversa a partir da função direta e tenham tido pelo menos uma compreensão inicial do que isso significa graficamente. Na aula que vem nós vamos tocar nesse assunto mais explicitamente. Obrigado pelo interesse mais uma vez e até a próxima aula.